Fala, empreendedores, sejam muito bem-vindos ao Garra Podcast. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, advogada, empreendedora, colunista do Sentinela Carmelitano, o jornal, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Monte Carmelo, membro da Comissão Hétero de Identificação da IFTM e conselheira nacional da Rari Brasil. Nada mais, nada menos do que a minha querida irmã Corina Amélia. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. E eu já quero começar, dona Corina, falando sobre o que você fala todas as manhãs, mandando um bom dia. Bom dia, labutadores! Labutadores. Da onde que veio esse termo, Corina? Labutadores. Então, hoje eu advogo na área trabalhista, né? Como muitos sabem, 80% hoje do escritório é na área trabalhista. E labutar faz parte do processo de nós, seres humanos, né? Hoje todo mundo acorda literalmente para labutar. Então, bom dia, labutadores, é para todo mundo que está saindo de casa, que vai entrar no seu trabalho, que vai começar a administrar seu negócio. Às vezes a pessoa sai de casa cabisbaixa, né? Sem um cafezinho da manhã. O bom dia, labutadores, dá aquele gás, né? Para começar o dia bem. Já dá aquele ânimo para começar com tudo ali o dia, né? Para já labutar bem feliz, né? E sorriso bem, é que abre, né? E sempre bem de manhãzinha, né? Logo cedo. Tem que acordar sorrindo, né? E, Corina, aqui a gente falou sobre aonde hoje você exerce, né? A sua vida empreendedora, a sua vida aí no meio dos negócios em si. E o primeiro termo que estava aqui sobre, que me chamou muita atenção, é sobre a Comissão Hétero de Identificação da IFTM. Na verdade, essa comissão, ela é até um sonho que eu tive desde que eu comecei a fazer faculdade, porque na minha época de faculdade não tinha sistema de cotas, né? Então, tinha aquela questão de passar em primeiro, segundo, terceiro lugar, tinha bolsa. E aí eu passei em primeiro lugar e tive bolsa. E no meu curso de Direito, como mulher, eu era a única da minha sala e tinha mais um homem preto também. Então, aquilo me incomodava muito. Quando eu fui convidada para participar dessa comissão, que é a Comissão de Heteroidentificação, qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é, hoje, fazer avaliação daquele aluno que se inscreve para o sistema de cotas. Então, a gente avalia se ele entra como negro, como pardo, ou se ele não faz parte das cotas. Esse aluno, ele passa por 3 avaliadores e eu, provavelmente, sou uma dessas avaliadoras hoje na IFTM, tanto no campus de Uberlândia, quanto no campus de Uberaba. E aí, através dessa comissão, até veio algo que há pouco tempo atrás eu desacreditava, que eram as cotas. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Corina, mas assim, você, mulher preta e não a favor das cotas, realmente eu demorei a entender que as cotas realmente era necessário para a população preta. E você até falando, como que você passou por esse processo e você entendeu a importância e não acreditava? Por que você começou a acreditar? Eu falo isso muito nas minhas palestras, no jornal, que eu sou colunista. É como se fosse uma corrida, né? Nós treinamos junto vários dias, então vamos imaginar que você mandou a gente correr lá na praça, como de vez em quando nós fazíamos lá na academia. É um ponto de partida. O branco começou a correr nessa corrida saudável, com um estado mental muito bem, psicológico, condições físicas ótimas. E depois de 300 anos, eu que estava lá na linha aqui da partida, estava sendo chicoteada todos os dias, abusada sexualmente, abusada psicologicamente,
Depois de 300 anos, eles falaram assim, ó, agora que você tá toda machucada, corre e alcança o Gamarra. Eu teria condições de, depois de 300 anos, toda machucada, para me te alcançar? Eu não teria. Então eu entendi, porque quando eu duvidava, eu pensava assim, gente, mas minha capacidade é a mesma do Gamarra, por que que ele consegue e eu não? E aí, quando eu fui entender e pôr isso como nessa linha de partida de uma corrida, eu comecei a entender que a nossa capacidade realmente é a mesma, Gamarra. Mas as nossas possibilidades foram totalmente diferentes. Você correu 300 anos na minha frente, eu fiquei parada, sendo chicoteada, sendo massacrada, não podendo ler, não podendo estudar. Enquanto você estava correndo, criando condições, eu não te alcançaria. Por isso, hoje, eu vejo a importância das cotas sociais. E aonde que a gente traz, Corina, essa importância das cotas, certo? Na vida empreendedora de uma mulher preta. Na verdade, eu falo que ser negro no nosso país já é difícil. Porque o país já desenhou a gente para ser desfavorecido. Agora, quando se trata da mulher preta, nós estamos tratando de dois preconceitos, né? Na questão de raça e de gênero. Hoje, se a gente olhar o mercado de trabalho, ele vai contra tudo isso. Nós não chegamos numa entrevista de emprego e pergunta para você, se você tivesse filho hoje, não iria te perguntar quem ficaria com sua filha ou com seu filho para você ir trabalhar. Para mim, que sou mulher, isso a gente já chega na entrevista e já fala assim, quem vai ficar com seu filho, quem vai ficar com sua filha? Se a gente tiver dificuldade ou se tiver mais do que 2, 3 filhos, a vaga certamente não vai ser preenchida por mim. Então, a mulher preta, o mercado de trabalho para ela, ele é muito pesado. E isso já acompanha, desde a nossa infância, alguns traumas, né? Hoje, eu tenho um trauma até hoje, que é de dança de festa junina. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de ver dança de festa junina na escola. Por quê? Porque era o único par que ninguém queria ter na escola, era eu. Então, assim, minhas amigas todas loiras, brancas, eu era a última opção. E eu tinha um irmão de leite, na época a gente falava isso, né? Esse termo irmão de leite. E eu tinha esse irmão de leite e a professora obrigava ele a dançar comigo. Nossa senhora, eu até tenho trauma dele. Toda vez que ele ia dançar comigo, era um chute ou murro, que ia falar assim, que raiva, eu tenho que dançar com você. Então, isso é trauma que a gente carrega desde a infância e na vida adulta a gente vê que esse trauma, ele existe e ele causa grandes feridas. É por isso que muitos morrem ou muitos matam, pelas essas feridas que a gente carrega durante toda uma vida. Quando eu cheguei, que eu saí de Monte Carmelo, fiquei 9 anos morando em Uberlândia para estudar e quando eu retornei para Monte Carmelo, eu fui trabalhar numa empresa e uma mulher pegou uma agenda, uma cliente, jogou no meu rosto e falou assim, sabe por que o meu plano telefônico tá ruim? Eu falei, não, por causa da sua cor. Se você fosse uma pessoa branca, meu plano seria melhor. Fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, cheguei em casa, minha mãe me bateu. Eu falei assim, mãe, mas por que a senhora me bateu? Eu não fiz o certo. Ela falou assim, olha a sua cor, você realmente é preta. E eu já sabia daquilo, eu expliquei pra ela, realmente eu sou preta. Só que a forma como ela me tratou não deveria ser tratada. E são coisas que veio me incomodando e me dando cada vez mais vontade de direcionar meus holofotes a essas mulheres que muitas vezes são esquecidas ou deixadas para trás. E esse fato que você contou aí foi quando você realmente, a gente estava conversando aqui antes de iniciar, esse fato foi realmente quando você se reconheceu como mulher preta? Não, eu costumo até falar que a gente que é preto nasce 2 vezes, né? Quando a gente tem nosso registro civil e quando a gente se reconhece como preto. Porque muitos negros ainda vivem como se brancos fossem, né? Então a gente olha no espelho e não entende isso. E durante muito tempo, a minha mãe, ela quis de uma certa forma me embranquecer. Então, filha, seu cabelo tá muito alto, vamos abaixar o cabelo para sair na rua? Como se isso fosse me deixar mais bonita ou menos feia, né? Filha, você não pode ir em tal lugar só tem pessoas assim ou de outro jeito. Então, aquilo foi me incomodando. Na minha adolescência, eu passei fugindo da questão de ser preta e não entendi o tamanho daquela dor.
Só que durante toda a minha vida, eu tinha uma amiga que a mãe dela sempre falava que ela era uma boneca. E meu sonho era que a minha mãe me chamasse de boneca ou de princesa. E aí eu ficava com aquela ânsia, eu quero ser a boneca da minha mãe, mas eu não conseguia me enxergar como boneca da minha mãe. Até porque naquela época as bonecas eram loiras, né? A maioria era Barbies, né? Era nosso sonho de criança e adolescente ter a Barbie. E a Barbie loira, do cabelo liso, olhos claros, muito magra, e eu, Corina, uma mulher do cabelo crespo, curto, nariz largo, olhos pretos, obesa. Então eu tava fugindo de tudo aquilo que a sociedade desenhava como ser bonito. Então eu não seria a boneca da minha mãe. Até que um dia eu tenho uma filha, né, de 13 anos, a Maria Vitória, e um dia a Maria Vitória chegou em casa pra mim e gritava, chorava muito. Mãe, me faz ser branca. Mãe, eu não quero mais ser preta. Mãe, por favor, mãe, não trança mais meu cabelo. Eu costumava trançar até pra facilitar, né, o nosso dia a dia, rotina. E aí eu falei assim, filha, você quer um presente? A mamãe consegue te dar. Eu trabalho, vou lá e corro atrás. Você quer fazer isso? Eu consigo. Agora mudar de cor eu não consigo nunca. A sua avó é preta, seu avô é preto, o seu pai, eu. Então você não vai mudar de cor. A sua cor é essa. E aí eu fiquei sem entender o porquê que aquela vontade dela de ser branca, sendo que eu não tinha ensinado pra ela aquilo em casa. E aí com muita conversa, ela foi me contar que a melhor amiga da escola falou pra ela que ela só ia brincar o dia que ela fosse branca, que não ia brincar com ela sendo preta. Nesse dia eu fui no banheiro, cortei todo o meu cabelo, ficou mais ou menos um dedo de cabelo, cortei o restante tudo e falei assim, a partir de hoje eu vou me assumir como mulher negra e minha filha vai entender que ela é bonita sendo negra. E fui num estúdio, fiz um book, eu e ela, para ela começar a entender isso. Então, hoje, na verdade, eu sei que foi tarde, mas graças a Deus foi em tempo. E isso vai facilitar até a vida da minha filha como mulher preta. Ela está crescendo, entendendo o seu lugar, entendendo as condições do meio que ela vive e entendendo que ela chega onde ela quiser, mesmo que a sociedade se coloca contra a todo momento. Isso com quantos anos? Vitória tinha 9 anos, hoje ela tem 13. E você? Eu tinha 32 anos. Tá você trazendo fazendo um comparativo em si. A diferença sua da Maria Vitória, ou a Vivi, né? A Vivi. De quando ela tinha 9 anos até os 13, e você de quando tinha 9 até os 13, o que você acha que é a grande diferença social, ali de oportunidades, talvez de inclusão? Acho que hoje o negro está se assumindo mais. Hoje a gente liga qualquer rede social ou canal de televisão e a gente vai ver que hoje o negro ele está se aceitando mais. Hoje ele começou a entender que ele não precisa esconder, né, todas as suas questões sociais, cultura, a questão de estereótipos, porque a gente vivia escondido. Eu lembro que eu, criança, até porque não achava, né, um shampoo, um condicionador para cabelo crespo, a gente no máximo ia comprar ali na casa de cosmético ou no supermercado, tinha aquele para ondulado, mas pro crespo não tinha. Então a gente ia comprar uma base para passar na pele, a gente saía, a gente negro com o rosto todo branco, né, ficava aqui só a mancha aqui no rosto, porque a gente não encontrava. E isso era até uma falta da gente começar a externar as nossas dores. E a gente vê isso muito hoje. Hoje, quando a gente fala dessa dificuldade, ou desse reconhecimento, ou desse nascimento da pessoa preta, é justamente isso. Porque por muitos anos a gente ficou calado. Então a gente tinha medo. Eu lembro que a minha mãe me contava que para trabalhar como empregada doméstica, né, na época, ela tinha que entrar no quartinho do fundo e pegar o ferro, né, com a brasa, pôr o cabelo na tábua de passar roupa e abaixar o cabelo para poder ser empregada doméstica. Senão a patroa não aceitava entrar para trabalhar. Então, assim, a gente viveu esses pesos calados. Hoje a gente consegue externar. Por isso que hoje muita gente fala assim, mas o racismo aumentou, estou ouvindo mais, estou ouvindo menos. Não é que aumentou, é que hoje a gente aprendeu a não calar para ele.
Hoje a gente está aprendendo a externar as nossas dores. A gente está aprendendo que as pessoas têm que respeitar e que os nossos lugares vão ser ocupados independente da vontade ou não social. E traz agora a nível nacional esse caso, o caso em si, de racismo, preconceito. Teve um caso assim, com você quando criança, talvez você lembre de ter visto na televisão ou no jornal, enfim, que aquilo te marcou, que foi muito, talvez muito impactante, assim. Acho que são vários casos, né? Ontem, conversando com uma pessoa, ela virou pra mim e falou assim: ah, não acredito na questão de racismo. Aí eu falei: sério? Por quê? Olha pra você ver, os trapalhões tinham Mussum. Eu perguntei pra pessoa: você já viu quais os papéis que o Mussum desenvolvia ali no programa? Aí a pessoa virou e falou assim: ah, mas é igual hoje. Por que que as pessoas cometem crimes sociais com o Vini Júnior e não com os outros jogadores? Ele tá no maior time. Na verdade, o maior time do planeta, né? Se a gente pensar. É o maior time do planeta. E a resposta é uma só: ele não se cala. Quando a gente não se cala, a gente incomoda. Tem uma frase que fala assim: a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Foi por isso que eles nos calaram várias vezes. Quem me acompanha nas redes sociais, eu gosto muito de assistir jogo de tênis. E um dia eu cheguei num jogo de tênis numa cidade vizinha. E sempre o torcedor, o jogador, era branco, né? Porque tênis é um esporte elitizado, então é difícil a gente ver o negro ocupando quadras de tênis. E de repente chegou um jogador preto. Eu falei: gente, eu vou torcer hoje, com aquele menino. E ele jogando, coincidentemente, contra um moço aqui de Monte Carmelo. Virei pra esse moço e falei assim: ó, fulano, sem chance. Onde tiver um preto e um branco, eu torço pro preto. Ele falou: gente, você nem conhece. Eu falei: uai, eu vou conhecer, eu vou lá agora mesmo, vou tirar uma foto, vou bater um papo. E aí assim eu fiz. E ele era de um projeto social de Estrela do Sul. Então, assim, a realidade dele é totalmente diferente da realidade das pessoas que jogam. E um dia ele virou pra mim e falou assim: ó, se não fosse por você, fulano, Beltrano, eu já tinha desistido da minha vida. Aí eu falei: por causa de mim? Não, você tem que agradecer a eles, velho. Um te ajudou com isso, outro com aquilo outro. Eu, né, tô custando aqui dar conta dos meus afazeres. Ele falou assim: você é a única pessoa que torce pra mim de coração desde quando me viu. E aquilo arrebentou, porque, na verdade, como é um esporte muito elitizado, o que eu falei pra ele é o que eu tenho comigo na vida. Na verdade, ele não tem que jogar o jogo. Ele tem que ser campeão 2 vezes. Ele tem que ser campeão para ter coragem de estar lá. Porque, geralmente, o tênis que ele tá é 200, 300 reais. O do adversário dele é 2.000. A raquete dele é X reais, a do outro é X mil. Então... talvez eu não teria a coragem que ele tem. Falei pra ele: você é muito mais forte que eu. Pra você entrar nessa quadra e ter essa coragem, você vê os amigos chegando lá de jipe e tal, e o menino na dificuldade com a mochilinha nas costas e vai. Então, assim, você já passou por essa etapa aí no futebol, você lembra bem como é. Então, a nossa trajetória, ela é muito pesada. Hoje, um caso recente aí, que marca muito isso, é a questão do Vini Júnior. Se você vê uma pessoa pegar um boneco de um cara preto que tem dinheiro pra caramba, que joga num time muito bom, e pendurar o boneco numa ponte como se estivesse matando o cara por causa de uma cor de pele, não tem como, não tem explicação. E simplesmente porque ele não se cala. E simplesmente porque ele está assumindo seu papel de preto na sociedade. As pessoas me perguntam como que eu acho que um dia o racismo vai acabar, e eu acho que vai. Só que o Silvio Almeida fala uma coisa que é muito interessante: só vai acabar o racismo o dia que a gente reconhecer que existe racismo, porque muitas pessoas ainda acreditam que não existe. Muitas pessoas ainda acreditam que é vitimismo, muitas pessoas acreditam que ainda é mimimi, muitas pessoas falam assim: ah, mas aquela dorzinha. Talvez falar isso sem você passar por essa dor do preconceito é muito simples.
carregar essas marcas durante anos e ainda ter que driblar ali todos os meios que vai contra, é muito difícil, muito difícil. Não é ser melhor 3 vezes, como minha mãe diria. É muito mais. Porque para mim estar aqui hoje conversando com você, eu carreguei dores que são incalculáveis. Mesmo se eu tentasse hoje descrever, eu não conseguiria te falar o quão pesado é. E é aquilo que só sabe quem vive, né? Só sabe quem Só vive. sabe quem vive. E até nesse fato de estar aqui hoje no podcast, contando a sua trajetória, e isso é reflexo também da mulher empoderada que você é, né? E que influencia pessoas que até você não tenha consciência. Seu nome chega, Corina, hoje, muito mais na frente do que o corpo físico da Corina em si. Às vezes até assusta. Vou te contar que assusta, porque assim, tem coisas que não é planejado, né? Você não pega aqui uma meta e desenha ali, as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ir para frente, de conversar. E isso desde minha vida escolar, é primária, né? Então, quando eu passei na OAB, que foi em 2017, eu assustei porque quando foram me entregar minha carteirinha, a pessoa virou para mim e falou assim: estou entregando para a primeira advogada preta inscrita na OAB de Monte Carmelo. Eu falei assim, gente, 2017 é uma coisa muito recente, né? Tá aqui. Aí eu pensando assim, gente, cadê o resto dos meus? E aí eu te faço uma pergunta. A gente está falando de mulher preta e empoderada. Hoje até que médico preto a gente vê uns 2, 3 passando na televisão, né? Apesar que eu nunca fui atendida por um. Acho que se for vou abraçar ele, vou agradecer e vou falar assim, nossa, você é lindo. Mas e uma mulher preta médica? Você já foi atendido por alguma? Uma juíza preta? A gente geralmente não vê uma promotora preta. Parece que tá tão distante, né? E não parece que a gente é 56% da população. E aqui, engraçado que em Monte Carmelo, a taxa é bem parecida com essa nacional, tá? Nós somos mais de 50% da população. E eu não vejo eles. Me incomoda não ver eles até nos meus ciclos de amizade. Que eu não vejo. E acabou que assim, eu saí do... Eu estudei aqui no Padre César, do Padre César fui pro Gregoriano Canedo, que é o estadual, né? E do estadual eu apresentei um teatro, fizemos um teatro lá, o teatro bombou na cidade inteira. E desse teatro eles convidaram para mim ser bolsista no colégio Nossa Senhora do Amparo, que é o Colégio das Irmãs. Então eu fui estudar no Colégio das Irmãs. Você pensa, a preta lá do Alto da Vila vindo pro Colégio das Irmãs. E aí eu fiz a festa, né? Graças a Deus criei grandes vínculos, grandes amizades, muitas que assim foram anjos na minha vida. De lá fui bolsista no Colégio Nacional. Saí daqui e falei, mãe, não vou mais morar em Monte Carmelo. Minha mãe disse assim, não, filha, que isso? A mãe não tem condição de te ajudar a mudar. Falei, mãe, eu tô te falando que eu não vou ficar aqui em Monte Carmelo, eu preciso estudar. E na época que a gente não tinha universidade também, né? Peguei um lead leite, fui lá no Nacional, fiz a prova, passei o sistema de bolsas, fizeram um sorteio dentro da minha sala para eu estudar. A bolsa era para tarde. Dei esse lead leite. Era a inscrição lead leite? A inscrição era o lead leite, né? Aí passei para bolsista à tarde, aí chegou a supervisora lá e falou assim, gente, saiu uma vaga de manhã, e assim, amanhã era tipo assim, o dobro do valor, né? Mas eu vou fazer um sorteio. Eu falei, vai colocar os bolsistas? Vai, vou me colocar lá. E passei para amanhã nesse sorteio, ainda ganhei, fui para amanhã. E depois a faculdade. Então, assim, o caminho, ele é longo, ele existe. Só que pra gente atravessar ele, é pesado, não é fácil. E ele não é para ninguém. E isso independente de cor. A questão, assim, que eu vejo racial é porque, às vezes, as nossas pedras são um pouco mais altas, né?
E a gente tem que ter como manobrar isso tudo pra gente chegar. E aí eu assusto. 2017, Corina, primeira mulher preta inscrita na OAB de Monte Carmelo. E eu fiquei procurando, eu confesso pra você, Gamarra, que eu ficava assim, gente, não, eu vou achar mais um. E achei assim, até algumas pardas, né, algumas colegas aí pardas, mas assim, negra, não tinha quando eu passei. E aí eu falei assim, agora é a hora de eu virar a chave e fazer outras mulheres acreditarem que elas são capazes, que elas são lindas e que elas podem chegar onde que elas quiserem. E aí eu encontrei a Comissão de Igualdade Racial da OAB. Antes de ser presidente aqui em Monte Carmelo, eu fui membro da comissão no estado de Minas. Então tive também anjos que foram lá e me ajudaram. E nessa comissão aí tudo mudou, porque eu conheci pessoas que eram iguais a Corina. Porque até então, essa convivência de colégio particular e tudo mais foi me afastando. Tanto que hoje, quando eu vou fazer alguma palestra, principalmente com jovens, as meninas perguntam assim, nossa, mas como que você conseguiu estar do jeito que você está hoje? Eu falo para elas, comecem a conviver com os seus. Comecem a conhecer a cultura dos seus. A partir do momento que a gente fica fugindo da nossa realidade, a gente distancia cada vez mais de ser preto. A gente foge daquilo, é inconsciente. Você nem está acreditando ou esperando, mas você vai começando a fugir. Então, eu acho que hoje é a gente entender que a gente é capaz e a gente não admitir que ninguém diminua o nosso potencial, principalmente pelo fato da nossa cor. Voltando lá atrás um pouco, você contou ali sua trajetória escolar, né? Padre César, estadual, Amparo, nacional. Durante toda essa trajetória, antes de chegar na faculdade, você já queria advocacia? Não. Como você chegou? Minha vida profissional foi um caos, porque assim, na verdade, minha mãe fala que eu sou hiperativa e assim, eu realmente eu acho que eu tenho um grau assim. E aí, assim, eu sou meio multifunções, eu gosto de fazer muita coisa e isso às vezes até me atrapalha muito, porque eu tenho que voltar e falar assim, ei, Corina, folga aqui, porque senão não vai dar certo. Então, o sonho do meu pai era que eu fosse jornalista, acho que já era dele, né? O sonho da minha mãe era que eu fosse fisioterapeuta, porque minha mãe trabalhou 30 anos na PAI, aqui em Monte Carmelo. E eu queria ser veterinária, olha pra você ver, nada a ver, né? E trabalhava numa multinacional há 5 anos. E eu pensei assim, não, vou fazer o seguinte, eu tenho que arrumar alguma coisa para me crescer dentro dessa empresa, que eu quero tal cargo e tal. E pensava só em crescer dentro da empresa. E eu meio que distanciei todas essas profissões e pensava só em crescer dentro da empresa. E aí um dia eu falei assim, nossa, mas agora, se eu não passar na faculdade federal, minha mãe vai me mandar embora para Monte Carmelo, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Fui lá caladinho, prestei vestibular e aí eu coloquei direito. E eu coloquei direito porque eu pensava assim, se eu colocar veterinário no particular, na época era muito caro o curso, eu falei assim, minha mãe não vai conseguir me ajudar. Vou colocar direito porque ela me ajuda com tanto, eu com tanto já estava trabalhando, né? Trabalhava meio período, estudava o restante. Aí o que aconteceu? Corina passa em primeiro lugar. Então fui bolsista da faculdade. Aí falei, agora não tem jeito, agora vai ser direito. E realmente eu me apaixonei. Apaixonei pelo direito. Acho que, na verdade, é um curso que todo mundo deveria fazer. Até por questões da gente ligar, né, o nosso plugzinho ali e falar assim, ei, isso aqui eu posso, isso aqui não, isso aqui vai me causar prejuízo, isso não. Porque, às vezes, o não conhecimento ele nos faz ter muita perca, né? Então, às vezes, a gente perde tempo, prazo, dinheiro, simplesmente por não conhecer. As leis, né? Em si. E aonde que foi? A sua faculdade, onde você cursou? Na verdade, toda a minha faculdade foi na Unipac. Fui na Unipac, em Uberlândia. Engravidei no 5º período de faculdade, ainda teve, né? Esse momento vivi. Engravidei no 5º período, todo mundo pensa assim, não, agora ela vai desistir, vai parar. Mas assim, a pilha já era Duracell, não teve jeito, não ia parar. Então, assim,
bora continuar, com filho ou sem filho, nós vamos fazer história e vamos chegar no objetivo. Então, a Vivi foi só alegria, foi o que veio, na verdade, para Corina amadurecer. Eu falo que ela é meu anjo da guarda, porque eu acho que se não fosse a Vitória, talvez hoje, certamente, eu não estaria aqui conversando com você, porque, assim, muitas pessoas falam assim, a dificuldade de ter filho. Não, fácil não é para ninguém, não é fácil. Só que, assim, traz uma maturidade e faz você pensar muito, né, antes de ir lá e agir por impulso. Então, depois que você tem um filho, você pensa muito antes. E ela é meu anjo da guarda e veio realmente para fazer com que eu mudasse tudo isso. Tanto que eu aprendi a ser preta com a Vivi, eu formei tendo a Vivi, eu trabalho tendo a Vivi, sou mãe. Eu não gosto desse termo mãe solo, porque eu acho que ele é desnecessário, porque não acredito nisso de mãe solo. Mas assim, eu administro minha casa sozinha, tendo a Vivi e cuidando dela sozinha. E mesmo sendo pesado, é possível. E durante a gestação, como que foi conciliar e também até ali nos primeiros meses até anos, né? Com a faculdade? Como você já me treina, você já sabe que assim, a pessoa tem uma genética para obesidade gigante, né? Então, assim, eu engravidei, eu pesava 120 quilos quando eu engravidei. Na gravidez, cheguei a pesar 146. Então, terceiro mês, descobri que eu estava grávida. Descobri que eu tinha um cisto muito grande e que o cisto ia empurrar ela para fora do útero. O médico virou para mim e falou assim, Corina, vamos abortar. Falei, você tá doido? Depois que tá aqui, que eu já contei pra minha mãe que é o mais difícil, agora o resto eu encaro. E aí, tive uma hemorragia no quarto mês. Morava eu, meu primo e meu irmão, em Uberlândia, sem dinheiro para ir pro médico. Meu irmão falou assim, você vai ter que deitar. Nós vamos enrolar o máximo de toalha que a gente conseguir para tentar estancar o sangue. Meu irmão já fazia educação física, né? E nós vamos tentar estancar o sangue. E no dia seguinte, quando amanhecer, você pega a sua carteirinha de passe e vai pro médico. Eu com hemorragia, vendo sangue na casa inteira, com as toalhas no meio da perna, acordei no dia, peguei o coletivo, fui pro médico, chegou lá, o médico falou, já falei que não sei o que, já foi ambulância, já fui... O que tinha acontecido? A Vitória empurrou o cisto para fora. Então, a Vitória continuou. Isso no quarto mês. Quinto mês, descolamento de placenta. Vamos encarar isso também. Sétimo mês, Corina teve pré-eclâmpsia. Eu falei, pô, o que eu vou fazer agora, né? Aí vim para Monte Carmelo, era a época da gripe suína, vim para Monte Carmelo e comecei a inchar muito. Então, tava já, na verdade, dando bolha no corpo todo, de reter líquido, né? E aí o médico virou e falou, não, pode mandar ela pro Uberlândia correndo. Cheguei lá, meu médico falou, não, tô te internando agora. Eu falei, não, agora não, espero dar uma volta primeiro, pensar na minha vida. É agora. Fiquei internada e ele falou assim, enquanto eu der conta de segurar ela aí dentro, eu vou segurar. Aí eu fiquei 15 dias internada, o sangue já tinha parado de chegar nela. E aí num dia ele falou, não tem jeito mais, é agora. E já perguntou pra minha mãe assim, qual que é a sua religião? Sobe e vai orar porque eu vou tentar salvar uma das duas. As duas eu não garanto. Vitória nasceu com 1,350 kg. Então a Vitória era bem petitinha, toda peluda, porque não deu tempo do pelo cair, só injeção para amadurecer o pulmão bem rápido. Não ouvi ela chorando, porque era muito petitinha, então a criança não consegue chorar. Aí o médico falou, ela vai sair daqui com uma média de 40 dias. Vitória nasceu dia 3/9, 3 de setembro. E assim, quando eu descobri da gravidez, eu falava assim, se for para mim ter cesárea, que seja na data que meu pai nasceu, que era 23 de setembro. O que acontece? Eu acho que Deus é tão misericordioso que a Vivi nasceu dia 3, o médico estava planejando que ela saísse com 40 dias. Com 20 dias, a Vitória inteirou o peso, saiu da UTI. Dia 23 de setembro, dia do aniversário do meu pai. Então aí foi só alegria daí pra frente. Só alegria. E os primeiros anos? Até no terceiro ano dela,
eu convivi com o genitor, né? Com o pai dela. Depois, não mais. Então, aí, assumi o papel de ser mãe e não só de ser pai, porque pai ela tem, mas assim, de ter que desdobrar com esse dia a dia, né? Porque às vezes, assim, a questão do você sentar e falar assim, pergunta pro fulano, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu pai, essa parte a gente pula, né? Sempre pra mãe. Então essa parte é mais pesada, mas assim, eu acredito que mesmo que seja realmente mais pesado, que mesmo que a sociedade coloque esse peso na mulher, sempre, né? Minha avó brincava assim, ó, o boi berra é pela vaca e não é pelos bezerros. E é realmente isso. O homem, quando ele está junto com a mulher, ele consegue desenvolver o papel de pai muito melhor. Nem sempre, eu não estou te falando isso, que sempre vai ser por não assumir o papel realmente. Mas, às vezes, até a questão da distância torna mais distante. E aí, quando ele tem uma segunda família, isso fica ainda mais distante. Por quê? Porque acaba que aquele convívio dele vai ser com essa nova, né, com essa filha que está vindo agora, mais com a genitora dessa filha. Então acaba que cria essa distância. Mas graças a Deus eu pude contar com uma rede de apoio muito grande, de amigos, de família. A Vitória abraçou muito bem meu pai. Então ela via no meu pai aquela figura masculina, depois do meu irmão. Agora sim, que, né, que eu tô assim meio falha, mas graças a Deus a gente vai tendo força e vai administrando bem isso. Esperando cada desafio, né, cara? E como que foi, Corina? Já vindo mais pra frente um pouco. Você escolher. Você escolheu ou você foi escolhida pela área que você atua hoje? Então, na verdade, quando eu comecei a fazer direito, minha mãe ficou decepcionada. E ela falava assim: tem gente que mexe com dinheiro, tem gente que mexe com isso. Você quer mexer com criminoso? Eu falo, mãe, calma, não é assim. Nem todo mundo que precisa do direito fez algo tipo mirabolante, né? Então, eu pensava em algo mais tranquilo, e até porque eu já era mãe. Então, por exemplo, eu com uma filha pequena fazer, por exemplo, criminal, acho que não teria essa coragem, não. Não largaria ela sozinha pra sair à noite, no sábado, domingo. Eu realmente gosto de ter esse tempo, vida profissional, vida pessoal, bem dividido. E aí tinha algo que me incomodava muito, que era a questão da deficiência do meu pai, né? Que foi ele ter perdido o braço num acidente de trabalho. E quando isso aconteceu, várias questões me deixaram muito indignada. E eu falava assim, não, o trabalhador não pode passar por isso. E geralmente o empregado, ele, como tem essa questão da hipossuficiência, dele ter esse conhecimento mais reduzido, em geral, né, nem sempre, mas assim, eu estou colocando de uma forma ampla aqui, a vontade de não deixar ele sofrer com a falta de conhecimento me fez ir para essa área trabalhista. E foi justamente esse mesmo desejo de levar o conhecimento que fez a questão até do Instagram. Eu lembro que a gente, mesmo sem ter a amizade que tem hoje, o carinho que tem hoje, um dia a gente foi falar sobre como produzia vídeo e tudo. E isso começou comigo na pandemia. Todo mundo me ligava para perguntar sobre auxílio emergencial, sobre isso, sobre aquilo outro, e eu em casa, né? Porque decorrente ao sobrepeso, eu passei por um processo de redução e eu em casa, porque tinha muito medo, imunidade baixa. Falei, eu preciso levar conhecimento, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber o que elas podem e o que elas não podem. E aí, a partir desse momento, eu comecei a usar a rede social a favor de levar conhecimento. E aí eu juntei a questão da advocacia e de questões sociais. Por quê? Porque na maioria das vezes, como você me falou assim, essa questão da mulher empoderada, você não tem noção da visibilidade. Eu tive essa noção através da rede social, começou a vir. Porque as pessoas viravam e falavam assim, nossa, Corina, mas você não teve medo disso? Nossa, você não sentia isso na escola? E a gente começou a compartilhar isso de uma forma muito saudável. Talvez elas não tinham nem com quem conversar em casa.
E isso foi bem mais para mulheres, né, pretas. Foi bem mais para as mulheres pretas. Acho que teve aquela questão de afinidade, de ver ali uma mulher preta que estava na rede social, que estava saindo na rua, por exemplo, com uma roupa social para trabalhar cedo em casa, que tinha filho, que passou por um processo de obesidade. É a cara do país, né? Não era aquela coisa distante, daquela coisa que a gente vê assim, não, aquela ali já veio de uma família toda estruturada financeiramente, já veio sempre com um tipo ideal social de beleza. Não, eu estava ali com a cara delas, né? Então acho que facilitou a nossa comunicação. Trouxe ali, até para elas em si, ver uma figura como referência, né? Mas uma figura, como se diz, um pouco mais tangível para elas, não tão distante, fora do mundo em si, né, Corina? E você tocou ali falando do seu pai em si. Seu pai era jornalista, radialista, locutor, enfim. E você é uma pessoa muito comunicativa, né? Veio aí desse laço? Não, lá em casa é muito bem dividido, né? Acho que o Bruno era muito parecido com a minha mãe, mais calado, conversava quando necessário com quem queria. E eu e meu pai já falante, né? A gente sempre gostou de estar entre pessoas, de conhecer pessoas, conhecer histórias de vida. Então acho que veio do Juvelino realmente. Acho que assim, a gente pensa algumas coisas diferentes, mas essa questão de ser falante e a questão de criatividade. Meu pai era muito criativo, ele gostava muito de escrever, ele fazia poesia, música, ele conseguia ter esse leque. E eu foi uma pessoa que estudou, salvo engano, até a 7ª, 8ª série. Então, mas assim, todos os dias abria o jornal, uma revista, lia diariamente, abriu um processo para ler, eu falava assim, mas ele entende mais que eu. Ficava até um pouco revoltada, mas assim, realmente é uma pessoa falante igual eu. E você falando, trouxe esse lado familiar, você trouxe ali também os primeiros anos junto com o pai da Vitória, né? E como que é, como você passou hoje tendo em si noção de lei, certo? Trazendo essa figura como uma mulher que é inspiração para muitas outras, mãe, né? E ter passado também por uma situação que muitas mulheres passam, né? Já passaram, passam. Nem todas têm, vamos dizer assim, a força para externar isso, né? Que é sobre a violência doméstica. Então, na verdade, a questão da violência doméstica eu sofri em 2019. Era um namorado, já era mãe, já, assim. E a gente tinha 2 anos de namoro, eu acho que eu jamais imaginava essa situação comigo. Porque eu sempre fui, abre aspas, eu sou muito calma e ao mesmo tempo muito forte. Então eu pensava assim, gente, isso é uma coisa, né, que comigo não vai acontecer. E eu sempre julguei a mulher que não denunciava. Eu sempre falava assim, nossa, é um absurdo uma mulher sofrer isso e não denunciar. E hoje eu falo para todas as mulheres, eu entendo o peso que é sofrer a violência doméstica e ter que denunciar. A gente fica com medo do agressor, a gente fica com vergonha da gente, a gente fica com a vergonha da sociedade. A gente é julgado pela sociedade, mesmo a gente sendo a parte que sofreu a agressão, a sociedade julga. E é um peso muito grande. Então, assim, quando aconteceu, eu falei assim, foi uma única vez, então, assim, eu não sei como que é um processo de sofrer vários anos ou vários meses a agressão. Mas eu sei como que foi sofrer um dia. E é uma dor que é incalculável. Na verdade, não é a dor de um soco, do murro ou de uma cotovelada. Na verdade, é uma dor de alma. É de você pensar assim, meu Deus, onde eu estou, o que eu me tornei. Então eu olhava no espelho, meu rosto estava
muito inchado, todo machucado, teve muito sangue, e aí eu pensava assim, peraí, que é isso tudo que tá acontecendo aqui, né? E isso me assustou muito. Eu vim para Monte Carmelo, falei que eu ia fazer aqui, isso aconteceu em Uberlândia, eu falei, vou fazer o boletim de ocorrência lá. Vim, fiz um boletim de ocorrência. Não é fácil, principalmente eu que atuo, né, nessa área, você chegar na delegacia e ter que expor seu rosto, ou foto, ou vídeo, não é fácil. Você chegar no pronto-socorro, não é fácil. Você vê o oficial de justiça aí na sua casa, também não é fácil. Então é um processo que é muito pesado e que eu sempre julguei. Só que eu já te falo, parece uma areia movediça, você não dá conta. Parece que um trem vai te puxando. E é muito pesado, porque, como eu te disse, a sociedade, ela julga muito mais a mulher que sofreu do que o homem que agrediu. Então parece que a mulher agredida é a culpada e o homem agressor é o que é o legalzinho na sociedade. Infelizmente, a gente ainda tem muitos que veem dessa forma e que julgam dessa forma. Eu tive amigos que viraram para mim e falaram assim: Nossa, mas por que você deixou isso acontecer, gente? Quem deixa isso acontecer? Isso não foi uma escolha minha, jamais eu queria que isso acontecesse comigo ou com qualquer mulher, nem que tivesse ao meu redor, mesmo longe, porque acho que é totalmente descabido a gente pensar numa força física de um homem com uma força física de uma mulher. Não tem cabimento. Então, assim, hoje eu, com isso tudo, tenho um recado, assim como nos crimes raciais, na violência doméstica, só tem uma solução disso: tentar amenizar ou parar, denunciar. Enquanto a mulher não der conta de falar sobre isso, enquanto a mulher tiver vergonha do que está acontecendo lá entre quatro paredes e não externar essas dores, ela vai viver isso. Muito cedo eu aprendi que aquilo que a gente conta é aquilo que a gente não repete. Se você foi lá, terminou um relacionamento, se você foi lá, foi agredido, se você tá com qualquer. Você desviou um dinheiro ali, pegou um copo que não é seu, se você conta, você não vai fazer aquilo ali de novo tão cedo. Mas se você esconde, a probabilidade é de você continuar. Se você terminou hoje com a sua namorada, com seu esposo, foi agredida e externou isso para alguém, a probabilidade de você voltar é bem menor. Por quê? Porque você vai começar a ter vergonha. Você fala assim, não, não quero fulano, eu já contei, não, fulano, mas todo mundo já sabe que eu terminei, como é que eu vou ficar agora? O moço já me agrediu e tal. Agora, quando você vai guardando aquilo para você e vai mentindo para você e para os outros, aquilo vai ser sempre. Por quê? Porque você não tem a coragem de falar que já aconteceu 10 vezes. Comigo foi uma vez. Na vez que aconteceu, eu subi para a delegacia, hoje tem medida protetiva. Já vi ele várias vezes. Da última vez que eu vi ele, cheguei ainda perto dele, eu que tenho a medida protetiva, e falei isso pra ele: nunca abaixa o rosto pra ninguém. Segue de cabeça erguida, você sabe o seu lugar e agora você sabe o que você não pode fazer. Melhora com você. E assim, se você me perguntar assim, Corina, você tem raiva? Não tenho. Você tem? Não tenho. Eu só não quero mais viver essa situação. Eu só escolhi não viver essa situação. Se eu posso estar bem de uma outra forma, para que eu vou me sujeitar a isso? E é uma coisa que não tem fim. A mulher que pensa que um beliscão, um soco, um empurrão vai parar ali, ela está enganada. Não tem fim. O agressor, ele cada vez mais vai potencializando essas agressões, vai cada vez mais potencializando esses machucados, essas feridas, seja elas verbais, seja elas financeiras, seja elas físicas. O agressor, ele não tem limite. E isso vira um vício. Por quê? Porque ela já se tornou um saco de pancada. Então, ou ela corta e externa, denuncia, que é a maneira hoje mais mais certa que a gente tem de tentar evitar, não é que vai evitar, mas a gente tenta, né? Mas a gente vai tentar evitar, porque quando ela vai escalando, 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 essas feridas internas vai aumentando e o agressor está continuando lá todos os dias. E qual foi o papel que a gente falou em alguns momentos? Citou seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Qual foi o papel da sua família nesse momento?
Ao mesmo tempo que é tudo muito revoltante, é tudo muito acolhedor e protetor, né? Então, nessa agressão, meu pai já não estava mais vivo. Estava minha filha, minha mãe e meu irmão. No dia seguinte da agressão, tinha um churrasco para ir na casa do meu irmão. Então, eu ia pegar minha filha cedo, ia na casa do pai dela e ia vir pro churrasco. E eu tinha que estar bem, porque como que a minha filha ia viver daquele jeito? Eu não podia demonstrar aquilo, então foi muita maquiagem, graças a Deus, até esse momento, né? Agora eu nem sei se ela vai saber mais que provavelmente vai chegar lá nela, mas assim, eu tentei evitar isso, até porque ela era uma criança e minha mãe eu contei no primeiro momento. Eu falo que mãe a gente tem que contar tudo, porque se acontece um trem muito ruim, quem vai pedir ajuda é pra mãe, né? Então, assim, a mãe a gente conta. Mesmo às vezes minha mãe fica traumatizada, né? Essas questões mirabolantes, mas vamos lá, eu conto. Contei pra minha mãe e pro meu irmão. Meu irmão, vou ir, vou fazer isso com fulano. Eu falei assim, irmão, é dois problemas. Quem tem que resolver isso sou eu. Você não tem que resolver. O problema ele é meu. Então, na época, ele ficou muito revoltado e até fiquei com um certo receio, porque eu pensei assim, meu Deus, muito grande, né? Eu tenho um metro e 95. Aí, mas assim, eu acho que o problema ele é meu. Para resolver esse tipo de problema, a não ser que tenha essas perseguições que a gente, né, vê em alguns casos, mas quem tem que resolver ele sou eu. E para resolver ele, era eu ir na delegacia. Então, minha família entendeu isso, me acolheu e todo mundo gostava muito dessa pessoa lá em casa, todo mundo, sem exceção. Então acho que todo mundo entendeu que foi um surto dele, mas que a minha opção era nunca mais ter contato, não vivenciar isso mais. E que você falou do seu irmão, né? Que tem hora que me faltam palavras, né? Pra referir a ele o quanto eu amava ele. E qual que foi a importância do Bruno ou do Repel, do seu irmão em si, como você referia, quando você falou em questão de figura ali masculina em si ao lado, de suporte, enfim. Quando seu pai deixou e como que foi ali você com o seu irmão em si depois e hoje sem a figura dele. Vamos lá. Sem meu pai. Meu pai tinha 56 anos, né? Na morte dele. Um dia antes a gente tinha feito exame, como se dizer, ele estava um coco, zerado. No outro dia não existia mais meu pai. Pensei, tem que ficar perto da minha mãe. Falei pro meu irmão, que eu chamava ele de Nin, falei, Nin, você é a figura agora masculina da casa. São 5 mulheres, sua esposa, sua filha, eu, minha mãe e a minha filha. Joguei tudo nas costas dele. Acho que eu assustei o nego. Aí eu falei pra ele, ó, nós 5, nós só temos você. E quando foi do meu irmão, eu acho que o susto foi muito grande, porque assim como do meu pai, a gente não estava esperando. E a minha filha tinha figura paterna direcionada para o meu irmão. A minha sobrinha tinha figura paterna direcionada para o meu irmão. Para ser muito sincera, até hoje eu tenho uma dificuldadezinha, né? Tipo, ver jogo de futebol é algo que ainda me incomoda. Tipo, ainda dói. Porque, na verdade, minha mãe, como sempre trabalhou manhã, tarde, e sempre estudava, pós, depois fez faculdade, depois pós, então eu cuidava do Bruno. Então, assim, era aquela questão de abraçar mesmo. Quando isso aconteceu, eu só pedi para Deus uma única coisa, para não questionar a vontade de Deus para a vida da minha filha, da minha sobrinha, da minha cunhada, né? Eu posso chamar ela assim ainda, né? Da minha mãe e da minha. Para que a gente não questionasse. Acho que todos nós temos dia e hora e acho que a gente tem que começar a aprender a ser mais grato do que reclamar. A morte do Bruno me ensinou a ter gratidão em tudo. Eu via gratidão quando era
muito conveniente. Se estava indo ao que eu queria, se estava indo ao encontro do que eu imaginava, tá, eu estava sendo grata. Se estava indo contrário, a gratidão sumia. Então não era uma gratidão tipo assim, Deus, muito obrigada por hoje acordar, ter condições de abrir os olhos, ter condições de trabalhar, ter condições de comer, ter uma água ali para ferver, pôr o café. Não era esse tipo de gratidão. Hoje eu tenho essa gratidão. Gratidão pelo sol, gratidão pela chuva, hoje é essa gratidão. Porque eu aprendi com o Bruno que assim, eu tive condições de viver com ele 33 anos. Tem mãe que tem a condição de viver com seu filho um mês, um dia. Eu estaria sendo muito egoísta se eu chegasse aqui para você hoje e reclamasse. Eu não posso reclamar. Eu sou grata. Porque eu vivi com ele 33 anos. Nesses 33 anos nós brincamos, nós rimos, nós choramos, dormimos juntos, apertamos na mão do outro, demos força um pro outro, mudamos de cidade junto. Então, assim, a gente brincou na barreira, vendeu alumínio para comprar algodão doce, foi pra exposição lavar roupa de peão para comprar ingresso para ir no parquinho. Então, tipo assim, eu vivi coisas com meu irmão que talvez alguém vai viver 50, 60, 70 anos e não vai viver com deles. E isso, eu dou graça à pessoa que morreu antes do Bruno, que foi meu pai. Essa semana eu ainda comentei com um amigo e cliente meu o seguinte, meu pai me ensinou que é hoje. É hoje. Meu pai morreu sem nenhum real. Mas meu pai viveu tudo que ele tinha para viver. E é sobre hoje. Talvez aí a gente está guardando a melhor roupa, o melhor copo aqui, a melhor água, a melhor comida, sendo que talvez esse dia não vai chegar. E aí, quando você entende isso, você começa a ser grato por tudo. Ontem, um cara virou pra mim e falou assim, Corina, você superou tudo muito rápido. E quem disse que eu superei? Eu não superei, a dor ela tá aqui dentro todos os dias. Mas se eu não levantar e trabalhar, ninguém vai fazer por mim. Se eu não sorrir pra minha filha, ninguém vai rir por mim. Se eu não estiver do lado da minha mãe todos os dias, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não cuidar de mim mesma, piorou. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, quando a gente começa a ser grato pelo que a gente já viveu, e começa a dar valor no que tá aqui, que é o que eu falo pra minha mãe, eles é só agora oração espiritual, já foi. O que eu posso fazer agora é por quem tá aqui. Posso fazer por você, posso fazer pela minha filha, posso fazer pela minha mãe, mas hoje por eles, só oração. Eu não tenho mais nada para fazer. E o que eu tinha, eu fiz no momento em que eu estava junto. Então, tudo que os dois me ensinaram é sobre isso. É sobre agradecer as pequenas coisas. Agradecer por esse copo d'água aqui, ó. Graças a Deus que ele tá aqui. Poderia estar passando sede. Graças a Deus que eu tenho você aqui, ó. Se hoje acontecer qualquer eventualidade, eu sei que você vai me dar a mão. Então, é sobre agradecimento, sobre gratidão. E com isso, eu sou grato. Muito a sua vida, a sua amizade, a gente ter aí em meio a esse plano que a gente vive, espiritual, carnal, tem entrelaçado as nossas vidas, né? De forma assim, meio que seu irmão, sei lá, uma grande referência, um irmão pra mim que eu tive, um conselheiro que eu tive. E sempre tive muita ligação com ele por via do esporte, eu via como ele foi o meu treinador, o que ele fez por mim hoje, em si, como também profissional da área de educação física, vejo como eram as coisas, eu falo, cara, eu falo negão, o que o negão fez pra gente, não falo só por mim, porque na época era muitos, e vamos falar de dinheiro. Não era nada. E o quanto que foi importante, o que ele serviu pra gente ali naquele momento. E o quanto ajudou depois, jogando pra fora, enfim. E a gente ainda não tinha se conhecido. E por conta de conteúdo em rede social, no Instagram, um dia eu te perguntei, quando foi depois eu te encontrei no sinal, falei, opa, aí você cumprimentou já com esse sorriso, assim, que você tem. E depois veio a academia e
hoje é um irmão que eu tenho. O que tem, meu irmão? Eu ganhei. Eu não, chamo de padrinho, né? Antes de começar aqui, eu perguntei, né? Eu vou te chamar de Gustavo Gamarra ou de padrinho. É padrinho, não tem como. Mas assim, o Bruno, ele foi essa pessoa. Todo mundo que me encontra fala assim, você não sabe o que seu irmão representou pro meu filho, você não sabe o que seu irmão representou pro meu irmão. E eu acho que é sobre isso. A gente conversa muito sobre isso. Pessoas precisam de pessoas. E não existe você desenvolver e não desenvolver pessoas. Não existe você crescer e não fazer outras pessoas crescer. Então é isso que é o que a gente tem que deixar. Jamais alguém vai reclamar desses 33 anos vivido com ele. E é isso que eu me grudo. Não ao que teria, que aconteceu, não porque poderia ser eu ou ele, mas ao que a gente viveu nesses 33 anos. Corina, a gente chega no momento de encerrar aqui o nosso podcast. E gratidão. A gente já passou rápido, hein? Gratidão por sua vida. Gratidão por ser minha amiga. Gratidão por ter aceitado o convite de estar aqui, né, com a gente, toda a equipe aqui. E eu queria extrair de você para ajudar outras pessoas, como você mesmo ele falou, pessoas precisam de pessoas, e é esse ciclo. Todo mundo vai chegar um momento que vai ajudar alguém, mas também vai chegar um momento de precisar ser ajudado, né? E eu queria encerrar o Garra Podcast extraindo de você o seguinte: uma frase que te impactou, que te ajudou, que é a ideologia de vida que você ia propagar em todos os lugares do mundo, para todas as pessoas terem ali essa consciência em si. Na verdade, eu sempre uso uma frase: aonde subir um degrau, puxe um dos seus com você. Se a sua luta é sobre saúde, puxe um da saúde com você. Se a minha luta são causas sociais, que eu puxe um preto comigo. Porque a gente já tem a sociedade trabalhando contra durante uma vida inteira. Se eu não puxar, vai ficar mais um perdido. Nós vamos parar de ver negro sendo o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ocupando lugares, que nós vamos voltar a estaca zero. Então, a cada degrau que você subir, você puxa um dos seus com você. E eu sei que você faz isso muito bem, né? Porque já te falei que é uma das coisas que eu mais admiro em você. Você cresce e puxa um. Cresce e puxa um. E é sobre isso. É a gente crescer e puxar um com a gente. Show. Muito obrigado. Obrigada. Eu te agradeço de coração. Esse foi o Garra Podcast Empreendedores com a nossa queridíssima Corina Amélia. Muito obrigado a todos. Ó, se ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha e vem com a gente. Garra Podcast. Você deu um pauzinho? Tô danando. O que aconteceu? Obrigada,